Oi, pessoal. Vamos retomar nossa conversa sobre violência doméstica. Estou tentando introduzir para vocês uma possibilidade de pensar a violência gradativamente, né? Entender por que chega no grau que a gente discute hoje na sociedade, mas com o entendimento da nossa violência interna, pessoal, da nossa agressividade e do cotidiano. Daí eu lancei mão de algumas análises do conto de fadas, porque eu achei que podia ser interessante. São leituras que vai introduzindo um pouco de papéis, né? Da mulher, do homem, da infância e da adolescência. Reparem como nos contos que eu estou trazendo, a questão da adolescência está por trás de toda a imaginação que a gente pode buscar, né? Então, é por isso que eu digo a vocês, é uma interpretação zeliana. Nós vamos falar hoje, então, da Cinderela. Começa pelo nome, Cinderela. Ela é o nome próprio, o nome, então, da pessoa. E Cinder, eu não entendo nada de linguística, de sufixo, enfim, mas está atribuído à questão da cor cinza, né, do que é cinzento. Tanto que tem, esse conto é conhecido também como Gata Borralheira, que é uma pessoa toda suja das cinzas do fogão, onde ela tinha que trabalhar. Muito bem, qual que é a concepção da história que a gente pode ir analisando aqui? Inicialmente, aquilo que já foi comentado, a mãe não mais faz parte do cenário, né? Ela morreu. E esse morreu pode ser tanto realmente, de fato, como uma ideia simbólica do afastamento da mãe para propiciar o crescimento, o desenvolvimento da pessoa de uma forma já mais independente. Lembram disso? Muito bem. Então, o rei casa-se novamente, claro que com uma mulher má, né? Daí a ideia de madrasta, que já é algo que a gente tem que pensar, né? Por que a ideia do segundo relacionamento, casamento, está sempre, quase sempre, associado à ideia de uma pessoa ruim, que usurpa alguma coisa. Muito bem. Esta outra coisa que a gente pode observar é a concepção de família, porque nesse conto a rainha que ocupa, que faz parte da vida do rei a partir de então, tem duas filhas, né? O que é incomum naquela época a gente pensar que já se podia tratar desse tema, né? Inserir na família, ter a ideia de outras pessoas fazendo parte. E aí que interessante que já tem nesse conto da Cinderela. Muito bem, a Cinderela então, claro que tem duas filhas feias, praticamente inúteis, né, que não conseguem fazer nada relacionado ao serviço da casa, nem bordado, nem nenhuma arte, nenhuma criatividade para nada, não trabalha com a terra, não faz um projeto de alguma coisa, não estudam, enfim, essa é a ideia então da mulher paralisada nesse sentido de não desenvolver as competências. E se é feia, né, na interpretação que é subjetiva, porque o que você vai achar feio e bonito. Mas existe a ideia do padrão, né? De impetrar um padrão de beleza. Até agora, inclusive, a gente está vendo que as histórias
europeias, né, ocidentais, são todas de princesas de cor branca, né? Então já tem isso, aí tem também a coisa da beleza, né, da estética, que é outra coisa que a gente pode ir refletindo também na leitura que nós vamos fazendo dos contos. E o que acontece? Depois que o rei morre... outra coisa é isso. O rei tá sempre viajando, né? Tá sempre lidando com os negócios muito longe das casas, dos castelos, né? Então, é outra questão que podemos ir trazendo para nossa mente, dessa ausência do homem no dia a dia, na formação das crianças, né? E na divisão, óbvio, das tarefas domésticas. Então, sempre é descrito como um personagem ocupadíssimo e distante, sempre viajando aí pelo mundo afora. Muito bem, o que acontece? Esse rei morre e depois da morte dele, aí a madrasta fica mais enfurecida ainda com a ideia de ter que criar alguém que não lhe é de sangue próprio, original, né? Biológico, enfim. E aí ela põe a Cinderela, então, para fazer todo o serviço doméstico. E óbvio que tá lá a princesa toda servil, aceitando com facilidade esse lugar, sem revolta e tal. E um dia vai ter um baile no povoado em que o príncipe herdeiro escolherá a sua esposa. E ele ordena, então é ordenado que no reino todo, todas as mulheres, as jovens possam comparecer para que sejam escolhidas, para que seja uma escolhida para o príncipe. Muito bem. Óbvio que no seu sonho de menina, de adolescente, a Cinderela gostaria muito de ir a esse baile. E a sua madrasta diz: não, você não vai, porque ela temia que a beleza da Cinderela ofuscasse as filhas e o rei nem olhasse para elas e só tivesse olhos para Cinderela. Então já manipulou ali para que ela não pudesse comparecer. Mas, mesmo assim, ela se põe nos intervalos dos serviços a construir, a costurar um vestido de retalhos, de panos, na esperança de que pudesse ir ao baile. Então aí é legal, depois eu posso falar um pouco disso, que é ver uma adolescente buscando recursos para sair ali desse castigo quase que interminável, que é o isolamento, que é o estar na transformação de um corpo que não é nem infantil, nem adulto, e das tristezas, frustrações que isso tudo traz pro crescimento nosso, do ser humano, nesse período da adolescência. E pode reparar que nos contos, por isso que eu comecei a pensar que podíamos falar aí nos contos desse período da nossa vida que é a adolescência, porque em quase todos eles o que existe é a mãe fora da história, a pessoa que ocupa esse lugar de cuidadora sem paciência com o adolescente, ou a adolescente no caso, e a figura do homem, de alguém que pudesse estar no anteparo das angústias, de segurar as ondas das crises, está ausente, né? Está sempre ausente, cuidando dos negócios. Então, muito bem, é assim que é vivida e vista a nossa adolescência até os dias de hoje. Talvez hoje até de uma forma mais brutalmente ignorada,
o que está repercutindo aí em outras violências, etc. Muito bem. A madrasta, ao descobrir o vestido, rasga, né, impede que essa criatividade possa tomar vulto, né, e ainda impõe um castigo. Então é o superego inflado, né, dizendo não, você, ok, tá bom, você vai, mas você vai faxinar todo o castelo, né? Depois que você fizer uma faxina rigorosa, aí você pode ir. A gente pode pensar aí na briga do id e do superego, né? Então, o princípio do prazer tem que ficar daí reprimido de tal forma para que a pessoa possa aceitar a entrada das regras e das leis e das convenções sociais. E aí é o que mora o perigo, porque o adolescente acaba confinado a um ostracismo, como eu disse da outra vez, me relacionando à figura do homem, mas agora pensando no adolescente como geral, um ostracismo que não ajuda a pensar. Se eu não posso pensar, eu não consigo constituir um bom ego, né? Uma boa noção da realidade em que eu tenha que transitar pelos prazeres, pela realidade e pelas regras sociais, pelas leis, pelas ordens, né, familiares e sociais. E aí, isso é um adendo para a gente ir pensando também nesse modus operandi aí da sociedade. A princesa Cinderela, então, se desdobra lá na tarefa que lhe foi confiada e exaurida, né, mais de 11 horas da noite, quando termina, ela põe-se a chorar, porque sem vestido, todo mundo já tinha saído da casa e o desejo permanecia, né? O id, ele tá sempre atuante, o sonho, o desejo permanece. Como é que nós vamos lidar com ele? O que ela faz? Ela lança a mão do mágico, do pensamento mágico, que é o que a sociedade acaba impondo, não, ela acaba instigando, né? E, por exemplo, no mundo contemporâneo, não é no mundo contemporâneo, mas no contemporâneo a gente vê mais a questão do amortecimento dos sonhos, das fantasias, de não quero enxergar a realidade, anestesiando, né? Pela cultura, as bebidas e as drogas. E pela questão médica, o que a gente tem visto também é a medicalização da criança e do jovem. Não é que a medicação não seja importante, não é isso que eu estou falando, por favor. Ela é fundamental em situações bem específicas. No dia a dia, o amortecimento se pode significar a dificuldade de aprender a lidar com a realidade, tanto do adulto cuidador ou cuidadora, quanto da criança e do adolescente, né? E aí, mas enfim, na história, e não é que a gente não possa de vez em quando lançar mão de alguma coisa mágica para dar uma relaxada, uma descansada nas exigências da vida, mas não como anestesia. E aí, o que acontece? Vem então a fada e a toda aquela ajuda da carruagem, a abóbora faz a carruagem, os ratinhos o cavalo, etc e tal, enfim, e vai a princesa pro baile e é óbvio que tá lá aquele príncipe infeliz, já dançou com todas, né? Porque pro homem ainda é liberado que ele possa experimentar, não é? E aí entra aquela mulher fascinante que flecha o coração
do príncipe, e ele então vai ao encontro dela e dança uma noite inteira, etc e tal, enamorados, apaixonados, ela, êxtase, né, da alegria de encontrar alguém com quem ela pudesse sentir-se tão bem e tal. De repente toca o relógio, e aí de novo a ideia do superego, havia um trato, um combinado, meia-noite, meia-noite e um, alguns livros, você tem que voltar para casa porque o feitiço vai se dissolver, ou seja, a magia não dura para sempre. Por isso que a ideia de anestesiar-se é muito complexa e traz à tona a questão da dependência, porque terminou a magia, se a pessoa não conseguir desenvolver condições para lidar com a realidade, ela vai então se anestesiar novamente. E quem tem a compulsão vai fazer isso compulsivamente, o nome diz, né? Sem controle nenhum. Por isso é uma doença. Muito bem. A princesa sai em desabalada carreira, escada abaixo, e perde um sapatinho. Vai para casa, consegue chegar a tempo, esse sapatinho é encontrado depois e o príncipe vai de casa em casa buscar a dona do sapatinho. E aí todo mundo já sabe, a madrasta esconde a Cinderela, algumas mulheres não podem aparecer, né? Pobre, pretas, feias, desprovidas, com deficiências, que eu vou falar um outro momento sobre essa questão de deficiência, porque eu acho que a pior deficiência é a de não querer pensar, não é? E nós vamos acomodando com os rótulos da vida e vamos seguindo sem refletir um pouco a respeito do que pode significar aquilo. Muito bem, alguém do reino vê aquela moça lá escondidinha numa janela, desce, o príncipe coloca e imediatamente é bom, né? Imediatamente esse sapatinho se molda maravilhosamente ao pé da Cinderela e pronto, daí a história. Não sei se está aí também a origem de um fascínio nosso, não, da maior parte de mulheres, né? Mulher trans, mulheres, naturalmente mulheres, não importa. Naturalmente mulheres tá errado também, tá? Depois eu falo disso. Enfim, o fascínio por sapatos, né? Será que é por isso? Será que estamos, já que não temos príncipes, vamos comprar sapatos? Voltaremos então, pensem nesses pontos, eu voltarei com uma história que é mais interessante no meu entendimento zeliniano, que é João e Maria. Beijo, até a próxima.